Olá, meu discípulo. Nesse vídeo agora nós vamos falar sobre a liderança propriamente dita. Eu acredito que eu já abordei alguns assuntos nos vídeos anteriores que são importantíssimos para quem quer desenvolver realmente a habilidade de liderar, para contribuir conosco no reino de Deus. Eu acho que esses conceitos que foram passados nos vídeos anteriores eles vão colaborar em muito para que você possa entender com clareza qual vai ser o seu papel como líder, entender também como desenvolver a sua liderança e você possa assim alcançar o objetivo, tá bom? Então vamos lá, quero compartilhar com você vários assuntos, eu vou fazer vários pequenos vídeos para te esclarecer e te ajudar a desenvolver essa habilidade. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: temos que definir realmente o que significa ser um líder. Né? Primeiro que liderança ela não é propriamente um cargo. Né? A liderança é uma habilidade que você tem de influenciar pessoas. Então, se eu fosse definir hoje a palavra líder, eu definiria como alguém que influencia pessoas e consegue fazer com que essas pessoas o sigam. Então, o líder é um formador de opinião que atrai seguidores. É importante você entender isso e entender isso por quê? Porque muitas pessoas elas assumem a responsabilidade de liderança e elas acham que o fato de estar liderando dá a elas a autoridade de mandar. Né? E na realidade nós estamos aqui para mandar, nós estamos aqui para servir. E como líder, o seu papel não é impor às pessoas que elas façam aquilo que você está orientando, mas sim persuadi-las. Então, um bom líder não é aquele que manda, um bom líder é aquele que persuade, aquele que influencia e faz com que a pessoa acredite naquilo que ele está querendo que ela faça, ou que ela pratique, que ela entenda. Então, é importante você compreender com muita clareza. O líder ele desenvolve habilidades que faz com que as pessoas o sigam, o admirem, né? Acredite na proposta dele. Às vezes nós já vemos na igreja, né, pessoas que assumem responsabilidade de liderança, e elas acham que as pessoas estão ali para serem servos dela. Isso é, estão ali para servi-la. E quando ela é contrariada, ela coloca o cargo que ela tem e diz: olha, eu sou seu líder, você tem que me obedecer. Então, na realidade, ainda que isso seja uma verdade na essência, os discípulos têm que obedecer aos líderes, mas isso não pode ser colocado de uma forma imposta. Precisa ser colocado de uma forma conscientizadora. Ele precisa entender isso. Você precisa entender que ele tem que se submeter a você e tem que te ouvir, que é o princípio da autoridade. Então, eu quero que você desenvolva essa habilidade e para isso eu vou trazer para você uma série de informações importantes nesse vídeo e nos demais que eu vou ainda continuar falando sobre liderança. A primeira coisa que eu quero que você aprenda como líder, que você entenda o seguinte: uma pessoa para se tornar um líder, para influenciar outras pessoas, a primeira coisa que ela precisa desenvolver é o seu valor. Por que desenvolver o seu valor? Porque as pessoas elas dão crédito àquelas pessoas que realmente têm algum valor. Então, se você tem valor, automaticamente você é escutado, você é ouvido. Isso é, você não vai ouvir uma pessoa que não tem valor nenhum. Isso é, se aquela pessoa você não conhece, aquela pessoa não tem expressividade, se aquela pessoa não tem conceito, ela pode até, o que ela vai falar pode ser até muito interessante, mas vai ser pouco ouvida, porque as pessoas não ouvem as pessoas, os líderes, exatamente pelo fato somente do conteúdo que eles estão passando, mas sim do valor que eles têm. Então, dependendo de quem for, aquilo que é dito tem muito mais peso, tem muito mais conceito. Então, eu quero que você desenvolva o seu valor como líder. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é ser um líder relevante. E o que é ser um líder relevante? É exatamente ser um líder de valor. E valor para quem? Bom, você precisa ter valor primeiro para Deus, depois você tem que ter valor para a igreja, e depois você tem que ter valor para a sociedade. E eu vou ensinar você como você pode desenvolver essa relevância, você se tornar uma pessoa de valor exatamente para Deus, para a igreja e para a sociedade. E aí sim, quanto mais valor você tem, mais ouvido você será, mais escutado você será. Bom, primeiramente, você precisa se tornar um líder de valor para Deus, de forma que Deus ele conte com você, ele olhe para você e veja que você é a pessoa que ele está procurando para poder contribuir no seu reino, para poder ajudar outras pessoas. E para isso, você precisa desenvolver algumas características. Né? Para Deus, para que de fato Deus conte com você, primeiro eu quero dizer o seguinte: Deus ele está à procura de homens segundo o seu coração. Então, para você ter valor para Deus, primeiro você tem que ser uma pessoa que seja segundo o coração de Deus. Na realidade, o que você tem que desejar não é o que propriamente você quer, mas o que Deus quer. Quando Deus encontra pessoas que querem fazer o que Deus manda, independente do que elas desejam, essas pessoas elas começam a ser qualificadas aos olhos de Deus. Por exemplo, a Bíblia cita de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que Deus fez? Escolheu Davi para ser rei. Isso é para ser um grande líder e foi um dos maiores líderes do povo judeu. Então, o que levou Deus a escolher Davi?
era um homem segundo o seu coração. Então a primeira coisa que você precisa entender, se você quer exercer liderança na igreja, liderança da igreja não é liderança de uma empresa, certo? Liderança da igreja são pessoas que na realidade elas têm como prioridade fazer o que Deus quer, o que Deus manda e não o que elas acham. Isso é muito importante. Segunda característica para que realmente você tenha valor aos olhos de Deus é que para Deus os líderes que Ele procura são líderes fiéis, que têm a fidelidade como um valor. Tanto é que está escrito assim, ó, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Então, na realidade, Deus ele quer contar com pessoas para liderar, mas essas pessoas precisam ser fiéis. E ser fiel é um valor muito importante. Eu já comentei isso num vídeo lá dos valores que nós temos que ter como líder. E é muito importante você entender a importância da fidelidade, porque existem muitas pessoas que elas não têm isso como característica. E se você não é fiel, você não serve para ser líder. E quando eu digo ser fiel, é você ser uma pessoa realmente verdadeira, transparente, com quem você caminha. Isso é, se você tem um discípulo, você tem que ser fiel ao seu discípulo. Se você tem um discipulador acima de você, você está caminhando diretamente com o seu pastor, você precisa ser verdadeiro e ser transparente com ele. Existem muitas pessoas que elas pensam uma coisa de alguém, mas não falam para essa pessoa, mas falam por trás. Isso é característica de quem não tem essa personalidade. Porque pessoas fiéis, elas defendem aquelas pessoas com quem elas se relacionam e quando elas têm alguma diferença, elas tratam pessoalmente com essa pessoa. Então, por exemplo, se você tiver alguma coisa contra mim, se estiver chateado comigo, você não tem que ir a outras pessoas, você tem que ir a mim e dizer, Marcelo, estou chateado com você, porque aconteceu isso. Quando você é uma pessoa assim, que você fala com quem você caminha, o que você pensa, o que você sente, com certeza você está revelando a sua fidelidade. Agora, existe gente que faz ao contrário. Ela na sua frente demonstra que gosta de você, te trata bem, te bajula, trata com você com todo respeito, com todo carinho, mas por trás de você, ela expõe a sua vida para outras pessoas, manifestando as suas insatisfações. Gente assim não serve para ser líder, certo? Por quê? Porque automaticamente na caminhada as pessoas vão parar de segui-lo. Primeiro os seus discípulos vão parar de segui-lo porque percebe que não pode confiar neles os seus segredos, porque eles expõem, às vezes até para outras pessoas, os seus segredos. E muitas vezes os próprios discípulos, ele acaba expondo para outras pessoas o que ele pensa. Isso chega ao conhecimento do discípulo e em algum momento ele vai parar de caminhar. Isso é, os que são superiores a ele, os que são parceiros que estão caminhando lado a lado, outros líderes, em algum momento eles acabam também perdendo a confiança nessa liderança, exatamente por ela não ser transparente, por ela não ser verdadeira e ela não expor, às vezes, o que ela pensa na frente, mas fala por trás. Então é importante que você entenda, a Bíblia diz que Deus busca os que são fiéis. E claro, Deus busca essa qualidade também no relacionamento com Ele. Você precisa ser fiel a Deus. Isso é, você é comprometido com aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele diz, e você leva isso a sério. Em algum momento a gente pode até falhar, pode até errar, mas na verdade a gente tenta viver da maneira certa conforme Ele orientou. Então é importante que você desenvolva essa habilidade para você se tornar relevante para Deus. Deus ele vai ver que você é importante para Ele quando Ele vê que você é um homem segundo o coração dEle e você é um homem também, ou uma mulher, que é fiel a Ele também. Então fica para você essa orientação. Outra coisa que é importante você entender é que os líderes, eles também precisam desenvolver um valor perante a igreja. Isso é, a igreja, ela olha para a pessoa e ela segue a pessoa não pelo cargo que ela tem, mas pelo valor que ela tem. E para nós nos tornarmos líderes relevantes, líderes de valor para a congregação, para as pessoas que te servem, que fazem parte da comunidade que você está caminhando, é importante que você entenda. O valor que você vai desenvolver depende do exemplo que você vai dar. Isso é, se você é uma pessoa de exemplo, se você é um modelo a ser seguido, se você é um jovem modelo, um pai modelo, se você é um filho modelo, se você é um cidadão modelo, se você é modelo, as pessoas elas vão lhe seguir porque elas podem se espelhar em você. Isso é, existem pessoas que querem exercer liderança, mas elas não servem como modelo, elas não podem ser copiadas, elas não podem ser imitadas, porque sua conduta, seus valores, seu caráter, seu comportamento emocional, muitas vezes desequilibrado, impede de que as pessoas realmente te sigam. Isso é, caminhem com você. E aí Paulo ele fala uma coisa muito interessante para a igreja, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então é importante que você aprenda isso, que você tem que mostrar para as pessoas realmente quem você é, mas sendo um modelo para elas, um modelo a ser seguido. O que de fato vale para a igreja
não é o que você fala somente, mas é o que você vive. E aí é necessário que você observe a sua conduta, seu comportamento dentro de casa, no seu trabalho, na escola ou aonde você estiver, na sua vizinhança. Você tem que ser um exemplo para as pessoas. Às vezes, na prática, as pessoas elas acabam não nos dando ouvido. Por quê? Porque às vezes dentro de casa você não é uma pessoa exemplar. Ou às vezes até mesmo no seu trabalho você não é uma pessoa exemplar. E aí você muitas vezes na igreja tem um comportamento e fora você tem outro. E a questão é, durante algum tempo a gente consegue até esconder, né, dos nossos discípulos, esconder da igreja, nossas falhas de caráter, esconder muitas vezes o nosso descontrole. Mas chega um tempo que não tem como esconder. E aí o que ocorre? Você perde o valor. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que vem lhe chamar a sua atenção e você sabe que ela faz uma série de coisas erradas, quando ela chama a sua atenção, o que você pensa? Ou às vezes até você fala. Você diz assim, quem é você para me chamar minha atenção? Você não é exemplo em nada? Então, para ele você percebe. Se você não for exemplo, você não vai conseguir orientar ninguém, chamar a atenção de ninguém, exortar ninguém, aconselhar ninguém. Então, sua prioridade para você se tornar um líder vai corrigindo seus valores morais que estiverem errados, isso é, seus erros com relação à questão do caráter, vai aprendendo a controlar seu temperamento, suas ações, tenha bom senso, fome e sede de justiça, porque exatamente você passa a ser observado. Quando você começa a ser exposto a exercer algum tipo de responsabilidade, as pessoas olham para você com outros olhos. E dependendo da vida que você leva, você vai ter crédito ou não. Então, outro ensinamento, você precisa ser uma pessoa de valor para a igreja, né, para o grupo com quem você caminha. E por fim, terceira coisa que vai levar você a se tornar uma pessoa relevante é você ser uma pessoa importante também para a comunidade. Isso é para as pessoas que não fazem parte da igreja, mas fazem parte da região onde você mora. Você precisa também aprender a desenvolver habilidade que vai dar a você a condição de você ser uma referência. Isso é nós, né, como igreja, Jesus fala até sobre isso, nós somos a luz do mundo. Significa que nós temos que brilhar. Isso é, o mundo precisa ver em nós Cristo. Para você poder se tornar um líder relevante, você precisa construir também perante a sociedade uma imagem, de forma que você seja para elas uma referência.